Você é invejoso? Parece até uma questão complicada a gente se auto-classificar como invejoso. Ainda mais quando a gente é cristão. Inveja é pecado. Eu não sou invejoso não. Realmente, inveja é pecado. Mas será que você nunca sentiu inveja na sua vida? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Se você não conhece, eu sou o André, economista cristão, criador deste canal, Economista Cristão, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E hoje nós vamos tratar sobre inveja. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar ele aqui em cima para você. Nós falamos sobre crítica e negatividade. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. Nós estamos tratando nessa semana sobre economia comportamental. Por quê? Porque a economia é uma ciência humana e depende das nossas decisões. E as nossas decisões são baseadas nas emoções e não na razão. A razão serve simplesmente para a gente justificar uma decisão que a gente já tomou na nossa emoção. E hoje nós vamos tratar de inveja. Por que uma pessoa se torna invejosa? Normalmente a inveja só vem com a comparação. Quando você começa a medir o que você fez e você mede o que o outro fez ou o que o outro desse lado fez, você começa a ver, nossa, ele conseguiu um resultado melhor do que o meu. Aí você começa a sentir inveja dele e você não olha para os seus próprios resultados e você começa a entender que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Normalmente o sentimento de inveja não vem por pessoas que estão muito acima de você ou pessoas que estão muito abaixo de você. Isso aqui não estou falando simplesmente na questão financeira, tá? Isso funciona para finanças? Com certeza, que é o que a gente trata no canal aqui. Mas só que funciona para outras questões também, por exemplo, conhecimento. Imagine que você está numa sala de aula, tipo no seu curso universitário, na sua faculdade, e você tem um professor sobre qualquer matéria, não interessa aqui, que ele tem uma sabedoria muito grande. O que você faz? Você admira aquele professor, porque a sabedoria dele é muito grande, as aulas dele são ótimas, você gosta de assistir, porque você aprende muito. Agora, se você tem um colega de classe, que daí já estaria no mesmo nível que o seu, e começa a se destacar muito naquela matéria, aí você começa a sentir aquela pontinha de inveja, assim, por que ele consegue e eu não consigo? E você não começa a entender a parte da possibilidade, tá? Perceba a mesma frase, só que com outra entonação. Se ele consegue, eu também consigo. Agora, se você coloca negatividade, por que ele consegue e eu não consigo? Aí virou inveja. Quando você entende e coloca como motivação, ou seja, se ele consegue, eu também posso, aí é uma forma, você coloca aquilo como uma forma de um trampolim e te motivar a chegar àquele ponto também. Agora, quando você se inferioriza e você sente que você não é bom o suficiente, aí você começa a pensar, por que ele pode e eu não posso? Aí começa a aparecer a inveja. A inveja gera pessoas inseguras e isso destrói a autoestima. E quando a gente está com a autoestima baixa, nós não nos sentimos motivados a nada. Ou sempre achamos que tudo aquilo que a gente vai fazer dá errado, porque nós não somos bons o suficientes. Aí a gente entra no outro ciclo que a gente falou no vídeo de ontem. Aí você pode dar uma olhadinha na indicação que eu coloquei aqui em cima. Inveja é uma coisa que destrói os nossos sentimentos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que a inveja é como câncer nos ossos. Tem algumas traduções que falam que a inveja apodrece os ossos. Por quê? Porque isso vai minando a nossa mente, as nossas emoções, que você vai ficando numa situação tão caótica que isso pode gerar até problemas físicos, doenças mesmo. Deu para entender? Agora, qual que é a forma de você sair disso aqui? Como que você pode sair desse círculo vicioso, que é começar a ter inveja de alguém? E perceba que mesmo na história bíblica, muitas brigas começaram por inveja. E normalmente, como eu disse, inveja se você tem de pessoas próximas ou de mesmo nível. Lembre bem, Caim matou o seu irmão Abel. Olha, briga entre irmãos. Por quê? Porque ele teve inveja de Abel. Porque a oferta dele foi melhor do que a oferta de Caim. Veja outra questão de inveja. Ana e Penina. As duas eram esposas do mesmo homem. Não vamos entrar aqui na questão de poligamia, que naquela época era uma outra cultura e podia isso. Mas só que Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos.
E Ana começou a ter inveja de Penina. Vamos ver outra questão aqui. Raquel e Léia. Também são duas irmãs que eram esposas de Jacó, do mesmo homem. Léia tinha filhos e Raquel não tinha filhos. E daí começa a inveja porque uma tem filho e a outra não tem filho. E a questão aqui passa que Léia começa a desdenhar de Raquel e Raquel começa a ter inveja de Léia. Perceba que essa questão de inveja começa a criar intrigas, começa a criar problemas entre pessoas próximas. Jacó e Esaú são dois irmãos que também tiveram problemas por um ter inveja do outro. Jacó tinha inveja de Esaú porque Esaú é o primogênito e conseguiu fazer um bem bolado lá, ou podemos dizer um mal bolado, que comprou a primogenitura de Esaú por causa de um prato de lentilha e depois enganou seu pai Isaac para ter a bênção. Percebeu? Tudo por questões de inveja. E a inveja sempre vai acontecer com pessoas próximas de mesmo nível. No caso aqui na Bíblia, eu dei exemplos e a maioria deles são de irmãos. Então é bem possível que você tenha ou já tenha tido inveja do seu irmão em alguma coisa. Aqui eu coloquei por questão de primogenitura, por questão de filhos, por questão de oferta. E você pode ter inveja do seu irmão por questão de casa, por questão de carro, por questão de quantidade de dinheiro, por questão de profissional. Nossa, meu irmão já está tão longe, eu não consegui ainda. Entendeu? Outra questão, nossa, meu irmão tem várias faculdades, ele tem várias questões e eu não tenho ainda. Outra questão, nossa, meu irmão já teve filho e eu não tive ainda. Outra questão, nossa, meu irmão já casou, nessa idade meu irmão já estava casado e eu não casei ainda. Percebeu que é umas questões assim que você começa a colocar na sua cabeça e você se compara. E comparou, é muito possível ou muito provável que você comece a ter inveja, porque a inveja nasce na comparação. E às vezes não é você que compara, são outras pessoas que comparam você para você mesmo. Por exemplo, você não é tão bom igual tal pessoa. Por que você não vai na igreja igual o filho de fulano? Por que você não tira as mesmas notas que o teu irmão? Sempre é com pessoas próximas, ou sempre é pessoas no mesmo nível. Por que eu não consigo ir tão bem na matéria de cálculo igual o meu colega de sala? Você não tem inveja de uma pessoa que está no nível muito alto e também não tem inveja de uma pessoa que está no nível muito baixo. Você sempre vai ter inveja de uma pessoa que está mais ou menos no seu mesmo nível, que tem mais ou menos a sua idade, que está no mesmo círculo de amizade, que está dentro da mesma casa, quando a gente fala de família, ou que está bem próximo de você, que trabalha junto. Às vezes vocês trabalham na mesma empresa, têm a mesma função, entendeu? Só que daí um aqui, ele é mais elogiado pelo chefe e você não é tão elogiado assim. Aí ele aqui consegue uma promoção e você não consegue a promoção. Você vai ter inveja daquelas pessoas que estão próximas de você. E como que nós resolvemos isso? Isso está em Gálatas capítulo 6, verso 4. O apóstolo Paulo diz assim, cada um preste atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Ou seja, a raiz da inveja está na comparação. Nós não nos devemos comparar a ninguém, porque se você se compara a outras pessoas, você pode gerar o sentimento de inveja em você. E sim, inveja é pecado. Como que você quebra isso? Primeiro, reconhecendo que você tem ou já teve esse tipo de sentimento. E é muito fácil a gente reconhecer isso. Reconhecer não, é muito fácil a gente identificar isso. Agora, reconhecer é complicado. Por quê? Porque mudança só acontece quando você reconhece que você está no erro. Aí você busca a mudança. Enquanto você não reconhecer, você não muda nada. Quando você identificou que você já teve ou você tem o sentimento de inveja por alguém, e sempre é por alguém, nunca vai ser por alguma coisa. Você sempre tem inveja de alguém, você identifica aquilo e você reconhece que você precisa mudar. Pede perdão a Deus e, em seguida, perdoa-se a si mesmo e depois você faz o quê? Pare de se comparar. Nós somos pessoas diferentes, nós teremos atitudes diferentes
Consequentemente, nós teremos resultados diferentes. Ah, mas ele é meu irmão. Tudo bem, ele é teu irmão. Nasceu na mesma casa, filho dos mesmos pais. Tranquilo, mas só que o teu irmão vai ter um resultado e você vai ter outro. Por quê? Porque vocês são pessoas diferentes. Mesmo que sejam gêmeos, vocês são pessoas diferentes. E nós temos que ter isso em mente quando a gente vai fazer as coisas. Tratando aqui agora, eu falei toda a questão familiar, falei sobre a questão empresarial, também falei sobre a questão intelectual, quando a gente fala de faculdade, de cursos, só que aqui a gente vai trazer agora pela questão financeira, que é o que eu trato aqui nesse canal. Não inveje as pessoas que estão ao teu lado. E normalmente você vai invejar aquela pessoa que deu certo, você nunca inveja a pessoa que deu errado. Se, nossa, o rapaz tentou abrir um negócio ali e não deu certo, cara, que se quebrou tudo, mas que inveja dele. Não, ninguém tem inveja de desgraça. Você sempre tem inveja do sucesso. E a questão aqui, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e se entristecer com que se entristecem, ou chorar com os que choram. Aquele conhecido seu, irmão seu, parente seu, colega seu, que conseguiu prosperar em alguma área, você fica feliz porque ele prosperou? Se você fica feliz, você está cumprindo aquilo que Deus pediu para nós. Nós não devemos ficar triste porque alguém prosperou. Porque se você fica triste com alguém que prosperou, é porque você está tendo inveja. E se você está tendo inveja, como diz Provérbios capítulo 14, verso 30, a inveja apodrece os ossos. Porque aquilo vai minando e você vai criando aquele sentimento ruim. E quando você começa a se comparar e ver que os outros vai e você não vai, aí você começa a se jogar sua autoestima para baixo. E quando você joga a tua autoestima para baixo, você começa a ficar negativo. E quando você começa a ficar negativo, pronto, aí você acha que nada dá certo para você. E se você acha que nada vai dar certo para você, meu amigo, na verdade nada vai dar certo para você. Porque em Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz que assim como pensas no teu coração, assim você é. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo contribuiu para você, dê o like e nos ajude a fazer esse conteúdo crescer aqui no canal. A intenção desse vídeo é fazer com que você identifique se você já teve ou se você tem esse tipo de sentimento na sua vida e para com as pessoas que estão próximas. Nós nunca invejamos pessoas que estão longe. E você peça perdão a Deus, perdoe-se a si mesmo, reconheça esse sentimento que tem em você e pare de se comparar. A raiz da inveja está na comparação e Deus nunca comparou nada a ninguém. Deus trata cada um de nós individualmente, até porque a salvação é individual. Então não depende de se você está fazendo o que o outro está fazendo, ou se você está da mesma forma com que o outro está, ou se você está tendo o mesmo resultado que o outro está tendo. Não tem nada a ver com isso. Deus pergunta: quais são as suas obras? É simples, é individual. Mesmo que a mente humana fique buscando ancorar isso em outras pessoas, não ancora nada em outras pessoas. Ancore em Cristo. Busque Cristo como modelo. E ali você segue a sua vida. Você vai ter, com certeza, melhor vida com sua família, com seus irmãos, com os seus amigos, com seus colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, com o seu cônjuge, com o seu vizinho, porque você vai parar de invejar. Você vai ficar feliz quando os outros vão bem e, consequentemente, as outras pessoas também ficarão felizes, porque pessoas que estão próximas a vocês vejam sinceridade em você, elas também são sinceras contigo. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa semana. Nós estamos falando essa semana sobre economia comportamental, como os seus resultados financeiros são impactados pelas suas decisões e por sua forma de pensar, sua forma de agir. Ontem nós falamos sobre críticas e negatividade e hoje nós estamos falando sobre a inveja. Não perca o vídeo de amanhã e eu te vejo amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque inscrito você é sempre notificado assim que eu coloco um novo vídeo no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.